Bom, a nomenclatura em composto, né, nos compostos aromáticos, a principal que a gente vai ver aqui, basicamente, vai ser os derivados de benzeno. Ela segue um padrão comum ao que você deve ter visto na nomenclatura, tá? Eu tenho a cadeia principal que sempre, no caso dos aromáticos, né, derivados de benzeno, como sendo benzeno, tá? Essa seria minha função principal, que vai nortear, digamos que a cadeia principal. E aí eu tenho os grupos que vão estar ligados a essa cadeia principal, tá? Então aqui está em inglês, né? Mas não teria esse O aqui em português, que seria benzeno, né? Então, o fluorbenzeno, o nitrobenzeno, que é um bem comum, né? O flúor também. Esses dois, né, quando chegar na parte de reações, a gente vai discutir mais sobre as propriedades, e cada um tem ali características um pouco peculiares. Quando eu tenho dois grupos, é o mesmo padrão, né, comum daquele di, tá? Que é o dicloro. Aqui eu tenho dois grupos diferentes agora, tá? Então segue a ordem alfabética mesmo. Tá? Então o bromo aqui vindo primeiro e depois o nitro. E aí percebo que aquele padrão comum também já dos hidrocarbonetos, que é aquele clássico de nomenclatura, o grupo preferencial aqui, tá? Ele é que vai nortear a numeração. Então por isso que o bromo aqui está com a numeração 1, certo? E aqui também, ó, eu tenho de novo, né, a história da ordem alfabética. Então, o etil norteando aqui a posição 1, tá? E o isopropil aqui, que é esse 1-metil-etil, na posição 4. E, por fim, né, um dos mais comuns de aparecer também, a gente mais chama pelo nome comercial do que o nome oficial, né, que é o tolueno. Ele é o nome comum de se encontrar em livros e companhia. Ele nada mais é do que o metilbenzeno, tá? Então, o grupo aqui só tem um ligante nessa cadeia do benzeno, e esse ligante é o próprio metil, só o metil aqui no caso. Aqui quando se usa sabor, tá pensando em corante, mas não é corante, é aromatizante, né, artificial. Então você quer colocar ali um sabor de baunilha, né? Então, sinteticamente, se você conseguir sintetizar esse composto aqui, esse derivado de benzeno, você tem o que é o equivalente à baunilha, né? Só que sinteticamente produzido. É óbvio que vai ficar diferente, porque o que se faz na indústria é identificar, quando você quer pegar alguém assim, por exemplo, meu alvo é baunilha. Você não vai conseguir colocar na mesma proporção que está na natureza. Se você colocar, vai ficar muito caro, porque você tem que misturar vários na proporção específica. Se tentar chegar muito próximo, vai ficar muito caro e, às vezes, comercialmente não vai ser interessante. Então, eles buscam sempre identificar quem é o principal responsável pelo sabor. E aí, a ideia é que se use aquele composto. Por isso, normalmente, esses aromatizantes, em geral, né, você tem um composto só para cada sabor. Né? O comum é isso. É pouco comum você ter uma mistura de compostos. Tá? Então, esse aqui seria o representante principal ali no caso do sabor artificial da baunilha. Tá? Esse aqui é o timol, também é um derivado bem comum aí de aparecer. Tá? E o timol, ele tem uma característica aqui, que no final, percebo que até aqui era benzeno, tá? Aí aqui já apareceu não benzeno, mas benzaldeído. E aqui, fenol. Se eu voltar aqui, ó, percebo que todos eles, ó, benzeno, 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 tá? Nesse último slide, eu tenho o primeiro aqui, que é o tolueno como benzeno, mas os dois seguintes não. Por quê? Porque agora a cadeia principal passa a ser não necessariamente a porção aromática, tá? Mas a cadeia principal aqui é a função aldeído. Assim como aqui é a função fenol,
que aí no caso é o anel ligado ao OH, tá? Então, a gente tem essa mudança só na nomenclatura em função da ordem de prioridade. A gente vê geralmente orgânica 1 ou nos livros comumente você acha como ordem de prioridade de nomenclatura. Na ordem de prioridade você tem essa função aldeído em prioridade maior do que o aromático em si. Por isso que ela passa a ser a função principal, assim como o fenol. Tá? Bom, vamos lá. A gente terminou a última aula com esse slide aí, né? Eu tinha pedido, eu discuti, na verdade, foi o último que eu discuti com vocês, mostrei esse slide. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali, porque eu não estou vendo. Eu mostrei para vocês e eu pedi para vocês tentarem trabalhar nesses exemplos, né, para tentar identificar quem era aromático e quem não era aromático. Então, deixa eu fazer uma mudança aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Vou tentar colocar aqui no quadro para vocês eu conseguir explicar um pouco melhor. Bom, lá na última aula, né, naqueles slides ali que eu deixei, esse aqui era o... Opa, agora está do microfone. Esse aqui era o primeiro representante. Tá? Esse composto aqui, vocês caracterizaram como aromático ou não? Isso. O Felipe colocou ali. Ele é aromático. Então, por que ele é aromático? Por aquelas regras, né? Eu preciso ter um anel, tá? Então, eu tenho um ciclo. Se eu for pensar... Deixa eu tirar esse som, senão eu vou ficar doido. Eu me ouvindo aqui, tá bugando minha cabeça. Se eu for avaliar o número de elétrons, né? Então, se alguém for... Eu estou sem áudio, não estou ouvindo vocês, né? Então, se alguém perguntar alguma coisa, só levanta a mão ou escreve ali, que aí eu consigo identificar, porque eu não vou conseguir ouvir. Esse nitrogênio, ele tem o hidrogênio, as ligações com carbono e eu vou representar aqui o par de elétrons, tá? Dele. Esse par de elétrons, ele vai se juntar a esse par, tá? Então, o meu total aqui, se eu for pensar em elétrons do tipo π, eu tenho um total, né, de 6 elétrons. Tá? Então, se eu for pensar nos elétrons aqui do tipo π, eu tenho um total de 6. Isso bate lá com a regra de Hickel, né? Porque na regra de Hickel a gente tem o quê? Que o número de elétrons para ser aromático tem que ser o 4n mais 2. Sendo o n número inteiro, né, 0 em diante. Então, aqui, se eu considerar o n igual a 1, né, vai dar 4 vezes 1 mais 2, 6, que é o mais comum, é o clássico, é o número de pares de elétrons, número de elétrons que tem o próprio benzeno, né, esse 6. Então, esse composto aqui é aromático, tá? E depois a gente vai discutir também essa questão de onde está esse par aqui. Daqui a pouco eu volto nisso. Então, esse par, né, ele é aquele caso que eu tinha falado na aula passada, semana passada, né? Como esse par é utilizado para fazer ressonância, esse nitrogênio vai ser muito pouco básico, tá? Por quê? Porque para ele ser base, pensando em base de Lewis, eu preciso que ele doe um par de elétrons. Mas como é que ele vai doar o par de elétrons se esse par de elétrons está sendo usado na aromaticidade? Então, eu teria que compensar muito energeticamente, o que não é muito fácil de acontecer, tá? Então, esse composto aqui, ok.
ele é aromático. Esse daqui, ó, eu tenho, deixa eu só mudar um pouco de posição aqui, porque essa luz está bem em cima. Acho que aqui ele vai ficar, já fica melhor. Aqui tinha um nitrogênio, né? E aqui o enxofre. Tá, aqui. Onde é que tá a dupla nele? Deixa eu ver como é que tá lá no slide. Tá. Aqui e aqui. Ok. Bom, esse composto aí, ele também é aromático. Tá? Por que ele é aromático? Tem um anel. Tá? Percebam, esse aqui eu não cheguei a comentar, que ainda vou chegar na história do par de elétrons, mas é o mesmo caso desse. Se eu perguntasse para vocês qual era a hibridização desse nitrogênio aqui, ele é sp2, porque eu preciso ter um P puro para ficar no plano com esse restante aqui. A mesma história desse enxofre. Se eu falar assim, qual é a hibridização desse enxofre? É também sp2, tá? E aí é o seguinte, eu tenho esse enxofre aqui com a hibridização sp2, ele tem, bom, ele é da mesma família do oxigênio, né? Então, ele teria 6 elétrons de valência. Ele só está usando 2 aqui, então eu teria um par aqui, tá? E outro par também disponível. O que acontece? Desses 2 pares, este daqui, ó, né? Óbvio, não é especificamente esse, mas na minha representação eu coloquei ele para dentro do anel, para deixar claro que eu estou considerando que esse par vai ser utilizado para compor a aromaticidade, tá? Então o enxofre aqui, ele hibridiza sp2, tem 6 elétrons, todo o restante aqui, ó, sp2, 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 ou seja, eu tenho um plano para os elétrons fluírem, aromático, tá? Esse caso é um pouco diferente desse, tá? Se eu fosse perguntar a respeito de basicidade. Por quê? Enquanto esse aqui, né, ele só tinha um par de elétrons disponível, ele usou esse par de elétrons para compor a aromaticidade, no caso dessa molécula aqui, esse par de elétrons ainda continua disponível. Tá? Então, ele poderia atuar como base de Lewis com uma certa facilidade, digamos assim, porque ele tem um par que não pertence ao conjunto da aromaticidade. Tá certo? Então, esse daqui também é aromático, com a diferença do par de elétrons que permite que ele fique lá nessa escala de podendo atuar com mais facilidade como base, pensando em base de Lewis. Agora eu tenho 2, né? Os 2 têm 7 elétrons, tá? E nesse caso aqui, ó, deixa eu mostrar no slide, que minha habilidade artística não contribui muito, tá? Para desenhar é uma tristeza. Então, isso aí que vocês estão olhando, né, no slide, são 7 elétrons, tá? E o da direita tem, no carbono que faz ligações simples, uma carga positiva, e na esquerda não tem, tá? Seria isso aqui, ó. Eu tenho um carbono só fazendo ligações simples, e esse aqui, que seria o equivalente, né, só ligações simples, ele tem uma carga positiva. Nesse caso aqui, ó, se eu fosse pensar, né, eu nem contabilizei aqui, mas se eu for contabilizar aqui os elétrons π, aqui eu também tenho 6, tá? Aqui eu também tenho 6, tá? E aqui, como ele é igual, também são 6. Ah, só um detalhe, né? Que às vezes o pessoal confunde, quando se fala em elétron π, é porque pensa que tem que ser o elétron só da ligação π. Não sei se travou ali, porque para mim deu uma travada. Tá travando aí ou meu áudio tá... O áudio e vídeo aí tá normal? Tá normal. Só alguém escreve no chat aí pra mim. Tá normal? Beleza. Aqui travou aqui, no meu eu fiquei preocupado. Então, quando a gente fala de elétron π,
ele não precisa estar necessariamente fazendo parte de uma ligação π, tá? Mas ele tem que estar disponível. Se ele é elétron π, ele poderia estar numa ligação π. O que significa poderia estar? Ele está no orbital p puro, tá? Então, quando eu falo elétron π, é ou o elétron, um par de elétrons, enfim, o elétron que está no orbital fazendo ligação, ou que está no orbital p, mas não faz ligação, mas poderia fazer, tá? Então, aqui, ó, ele não está fazendo ligação diretamente nessa estrutura, não estou representando a ligação dele dupla, tripla, mas ele está disponível no orbital P para compor a aromaticidade. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Ah, tá com delay ali, mas tá tranquilo de acompanhar. Beleza, qualquer coisa vocês me avisam. Então, aqui eu tenho o mesmo número de elétrons, tá? Nos dois lados. Só que esse carbono é o que vai matar a coisa aqui. Porque esse carbono, ele é sp3. Tá? Ele só está fazendo ligações simples. Ele tem uma ligação com esse carbono, e não está representado aqui, mas ele tem uma ligação com mais duas ligações, né, com hidrogênios. Então, ele é do tipo sp3. Se ele é sp3, eu não vou ter todos os átomos aqui no mesmo plano, todos os orbitais aqui no mesmo plano, para eu conseguir, né, formar aquele plano lá para a nuvem de elétrons fluir. Tá? Inclusive porque, se ele é sp3, além da geometria atrapalhar, ele está usando os 4 elétrons, os 4 orbitais de valência nas ligações. Ou seja, todos os 4 orbitais são do tipo sp3, não tem nenhum p puro. Então aí já, infelizmente, faz com que esse daqui não seja aromático. Tá? Então, se você fosse classificar, isso seria aromático. Tá? Então, se eu for chamar aqui, ó, isso aqui é aromático. Esse daqui também é aromático. Esse daqui eu chamaria de não aromático. Por que eu estou frisando não aromático? Porque daqui a pouco, aromático. Porque daqui a pouco vai aparecer o anti-aromático, que é outra coisa. Tá? Então, esse aqui, eu estou chamando aqui por hora, falo, ó, isso aqui não é aromático. Tá? E esse aqui, mesmo depois que eu falar do anti, vai continuar sendo não aromático, vocês vão entender por quê. Agora, nesse caso aqui, ó, esse carbono, ele tem a hibridização sp2. Tá? Com essa carga positiva, ele passa a ter hibridização sp2, tá? Geometria trigonal plana, e com isso, se ele é sp2, ele tem um orbital p puro. Se ele tem um orbital p puro, eu tenho um orbital p puro aqui. Aqui, cada um desses átomos também tem um orbital p puro. E quantos elétrons eu tenho no total aqui? Os 6. Se eles estão no mesmo plano, todos os átomos, né? E, por conseguinte, os orbitais p. Ciclo, mesmo plano, e 6 elétrons, bateu com a regra de Hickel, esse composto aqui, tá? Ele é aromático. Ok? Esse é um dos exemplos, digamos, mais clássicos que tem, a pessoa colocar isso. Porque com essa estrutura aqui, se ele é positivo, ele é aromático. Se ele é neutro, ele é não aromático. Tá? E se eu colocasse um outro exemplo ali, ele negativo, aí ele seria anti-aromático. Então é uma estrutura meio clássica quando a gente vai tratar de anti-aromático, porque nela é fácil a gente representar ali esses casos possíveis de classificação: aromático, não aromático e o anti. Tá? O anti seria com a carga negativa aqui. Tá certo? Bom, ficou claro isso aí, pessoal? Tá ok? Bom,
Então, beleza. A gente tem mais um aqui, né? Que seria esse composto, que é a cafeína, tá? Na cafeína, o que a gente tem aqui, ó? Eu vou, para agilizar, por causa do nosso tempo, eu vou fazer direto aqui. A gente tem mais 25 minutos ali, né? Para ficar naquela média de 50. Eu comecei 12h10. E aí a gente consegue fechar essa classificação geral de aromáticos. Então, dê uma olhada aqui, ó. Se a gente pensar, né, nesses dois anéis, como acho que eu tinha adiantado, acho que foi nessa turma que eu tinha comentado já, que os dois, eles são aromáticos, os dois anéis, tá? Por quê? Por essa regra clássica. Ó, esse par de elétrons dessa ligação π vai contar tanto para o anel da esquerda quanto para o anel da direita, tá? E aí, o que eu tenho aqui, ó? Esse nitrogênio, ele vai utilizar o par de elétrons não ligante dele para compor a aromaticidade para chegar naquele número de 6, que é um dos números da regra de Higgs, tá? Então, teria 2 elétrons aqui, mais 2 aqui, 4, mais 2 aqui, 6. Fechou a regra de Higgs. Hibridização de todo mundo aqui, sp2, 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 esse, todos sp2. Então, eu tenho todos eles sp2, tá todo mundo ali no mesmo plano, anel e 6 elétrons, aromaticidade. Quando eu venho para o outro lado, eu tenho aqui, ó, esses 2 elétrons, mais esses 2, 4. Esse nitrogênio tem 2 elétrons não ligantes que são disponíveis para participar da aromaticidade. E eles vão participar, tá? Então, ele, naturalmente aqui, né, eu falaria que ele teria aqui hibridização sp3, naturalmente, mas ele hibridiza sp2, na realidade, porque se ele hibridizar sp2, o orbital P dele passa a comportar esse par de elétrons e a energia cai muito por conta da aromaticidade, tá? Então, apesar de só fazer ligações simples, esse nitrogênio, ele também, igual os outros anéis, ele também vai ser sp2, tá? E aí eu tenho fechado aqui os 6 elétrons compondo a aromaticidade. Mesmo caso daqui, ó, do enxofre. Se eu perguntasse com relação, que é o que a gente pergunta na parte experimental, né? Onde é que eu teria atuação como base? Ou seja, no nosso caso experimental, a gente pega lá o pó de café, joga ácido sulfúrico e quer protonar. Onde é que ocorreria essa protonação? Tá? Nesse nitrogênio aqui, só nele. Basicamente aqui, por quê? Porque ele tem um par de elétrons que ele não está utilizando para aromaticidade, porque ele já está contribuindo aqui, ó, para aromaticidade, tá? Então, os demais nitrogênios, eles têm que usar o par de elétrons para conferir aromaticidade a esses 2 anéis. Esse nitrogênio não. Então, se eu pergunto assim, se eu coloco a numeração, né? 1, 2, 3, 4, eu pergunto qual ou quais nitrogênios podem atuar como base, né? Com certa facilidade, aí, tem essa propensão. Seria só o 1, seria só esse daqui, tá? E, eventualmente pode aparecer alguma questão desse tipo, numerado ali quem são os heteroátomos e perguntando quais deles podem atuar como base, tá? E é só pensar nisso. Não está usando par de elétrons, ele está livre, então ele pode atuar como base. Se vai ser base mais forte ou mais fraca, é outra questão. Mas a questão é só saber quem pode atuar como base ou não, tá? Bom, ninguém perguntou nada. Deixa eu continuar. Bom, vou ficar por aqui agora, que vai ser mais fácil que eu ficar trocando a câmera do computador, perder tempo. Essa questão aí, na verdade, eu vou deixar como exercício para vocês, a gente começa a próxima aula corrigindo também, que é o quê? A gente tem esse aromático aqui, um heterociclo, que a gente chama de imidazol. Tá? Perceba que ele parece, né, com essa estrutura aqui. Tá? A diferença é o quê? Eu tenho 5 carbonos, dupla simples, aí um nitrogênio com uma dupla, simples nitrogênio, e aqui tem uma metila. Tá? Nesse caso, eu não tenho a metila aqui, eu tenho hidrogênio. Tá? Então, esse conjunto aqui é chamado de
imidazol. Então, o que eu quero que vocês façam? Façam uma estrutura de ressonância do imidazol aqui, tá? Mostrem quais são as estruturas de ressonância que vão contribuir para o híbrido, ok? E aí, quando você faz a estrutura de ressonância, você consegue representar aquilo que eu falei lá, ó, esse par de elétrons está preso, está preso, está preso. Por quê? Porque quando você faz a ressonância aqui, você vai ver que esse tem par de elétrons. Esse aqui também tem. Bom, eu vou começar por onde? Esse aqui você não tem o que fazer. Por quê? Se você pegar esse par de elétrons e tentar fazer uma ligação, você vem para cá. Mas aí, esse carbono aqui, que já está fazendo 4 ligações, porque ele também está ligado ao hidrogênio aqui, tá? Ele passaria a fazer 5 ligações. Aí, não pode. Ele não comporta 5 ligações, tá? Então, você não consegue vir para cá. Par de elétrons, se vier para cá, a mesma coisa. Esse carbono aqui seria o que faria 5 ligações. Então, com esse par de elétrons, você não tem o que fazer para desenhar estruturas de ressonância. Mas esse aqui sim. Que aí, se você pega o par de elétrons, que é como vocês vão começar aí você pode vir com ele para cá ou para cá, tanto faz, tá? Se eu vier com esse par de elétrons para cá, forma uma ligação dupla aqui, tá? E esse par dessa ligação dupla aqui, π, ele vem para onde? Para esse carbono. E aí esse carbono fica negativo com 2 elétrons. E aí você faz isso até voltar para essa estrutura neutra, tá? E esse seria o exercício para fechar o mapa, tá? E aí essa é a forma de você justificar, representando estruturalmente, por que esse par de elétrons não está disponível para atuar como base, tá? Então, você tem a justificativa escrita, falando que ele participa, mas você deixa mais claro quando você representa e mostra, fala, tá vendo? Em todas as estruturas de ressonância, quem está participando é esse. Esse aqui não vai participar de nenhuma delas, tá? Por quê? Porque ele não tem o que fazer com ele. Ele está isolado ali. Nesse caso aqui, ele está num orbital, que é essa pergunta aqui, ó. Esse par de elétrons está em um tipo de orbital e esse par de elétrons está em outro. E aí, o que eu quero que vocês façam é só identificar qual é o tipo de orbital que eu tenho aqui e aqui para o par de elétrons não ligante, né? Então, esse aqui vai ficar como exercício para vocês. Deixa eu ver, bom, ninguém perguntou nada. Bom, vamos lá. Grau de aromaticidade. Eu tinha comentado já isso com vocês, né? Comecei a falar disso na aula passada. Perceba que eu tenho 3 heterociclos ali. Todos eles com 5 carbonos, tá? E um heteroátomo. Quando esse heteroátomo é o nitrogênio, a gente chama de pirrol. Quando é o enxofre, é o tiofeno. E quando é o oxigênio, é o furano. Eles são comuns aí de aparecer, sempre utilizando essa nomenclatura. Bom, se eu for classificá-los, né, e pensar em termos de grau de aromaticidade, quem é que seria o, digamos que, primeiro lugar ali? Deixa eu até apagar aqui. Pensando aí, bom, como não está se não está especificando uma ordem, né, eu vou colocar, por exemplo, em ordem decrescente. Eu quero saber quem é o mais aromático, aí depois a gente vai para o menos, então vou ter 3 ali, representantes para discutir. Então, eu quero saber assim, quem é o primeiro? Que seria na opinião de vocês, o mais aromático? O que vocês acham aí? Eu acho que é o pirral. Oi? Bom, pirrol ou tiofeno? O furano já foi, já deixaram ele por último, né? Bom, o mais aromático, tá, nesse caso aí, seria o tiofeno mesmo. Por quê? Percebam,
O que que é aromaticidade? A aromaticidade, ela vai passar principalmente por esse fluxo dos elétrons π. Se eu tenho um benzeno, é o padrão, é o mais aromático, tá? É o padrão ouro. Aí eu vou para os outros, na escala. Se eu fosse fazer uma escala, o benzeno estaria em primeiro, e aí quem seria o próximo pensando nesses três? O tiofeno. Por que o tiofeno? Porque ele, o enxofre, é o menos eletronegativo dentre os heteroátomos que estão ali. Como ele é menos eletronegativo, ele vai... Porque, perceba, eu tenho a nuvem, mas o heteroátomo está lá, o núcleo dele não está desligado. Então, ele está atuando, né? Você tem a carga efetiva ali que os elétrons estão sentindo, só que o enxofre, ele é o que vai ser mais pobre em atrair os elétrons que estão no sistema de aromaticidade para tentar, como se fosse, freá-los, diminuir a velocidade, né, do fluxo de elétrons. Se você reduzir essa velocidade, você vai freando essa velocidade, vai caindo a velocidade desse fluxo, você afeta a aromaticidade, porque a aromaticidade, justamente, você tem isso livre. Tá? Então, o primeiro, nesse nosso caso, seria quem? Seria o tiofeno, porque ele é o menos eletronegativo. Deixa eu ver aqui. Isso, que agora que eu estou vendo ali, o Felipe falando, né? Que é isso mesmo, que é a história da eletronegatividade. Então, como ele é menos eletronegativo, nessa ordem eu teria assim, ó. Deixa eu colocar mais para baixo. Pode ser que essa luz ali atrapalhe. Então, eu teria aqui, ó, o tiofeno, tá? E aí, pensando nessa lógica, né, depois do tiofeno, pensando em termos de eletronegatividade, aí sim, eu teria aqui, ó, o tiofeno maior do que o pirrol, tá? Então, tiofeno maior do que o pirrol, esse maior do que o furano, tá? Isso tudo com relação a o que eu estou chamando de grau de aromaticidade. Aromaticidade. Ok, pessoal? Então, essa seria a classificação, tá, do grau de aromaticidade. Ninguém falou nada até agora. Essa seria a classificação do grau de aromaticidade. E lembrando, o benzeno é o padrão ouro. Se eu coloco o benzeno aqui na história, ele seria o primeiro, tá? E aí eu vou ter os outros, geralmente seguindo esse padrão aqui, tá? Que é o mais comum de ser classificado em função da eletronegatividade. Bom, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não. Então vamos lá. Consequências da aromaticidade. Então eu tenho ali como consequências o seguinte, ó. Se vocês olharem para essa figura da esquerda aqui, né, primeiro nosso ciclo pentadieno, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um anel, 5 membros, 5 carbonos, né, 2 duplas e aqui um carbono sp3. Isso aqui não vai ser aromático. Depois a gente vai discutir o que ele vai ser. Mas se eu pego um desses hidrogênios, né, esse estudo de acidez, qualquer questão que fala assim, quem é mais ácido, qual é o grau de acidez, você tem que pensar, né, pensando na acidez clássica, o H+, que você vai remover o H+, e aí você desenha isso e pensa, o que vai sobrar, tá? Então, se você pegar aqui, ó, nessa molécula aqui, se eu olho só para cá, ó, e eu removo um desses hidrogênios, ele saindo como H+, o que vai acontecer? Ele não leva os elétrons. Então, os elétrons da ligação dele com o carbono vão ficar no carbono. E aí, consequentemente, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho agora essa estrutura, só que com o par de elétrons, tá, do carbono que ficou e o hidrogênio saiu como H+. Agora a história mudou. Tá? Quando eu tenho esse par de elétrons aqui, essa estrutura, tá, esse ânion, passa a ser aromático. Ok? Então, o que acontece? Quando você avalia o pKa do ciclo pentadieno
e do etano, você tem uma diferença muito grande. Ah, mas por que se compara isso? Porque, perceba, eu estou removendo esse H+, de onde? De um carbono sp3. Esse H+, está saindo de onde? Também de um carbono sp3. Então, a ideia aqui é comparar. Se eu removo um H+, deixo o par de elétrons, em 2 carbonos sp3, mas um tem essa estrutura do ciclo pentadieno e o outro é um etano, o que muda em termos de acidez? Muda muito, porque pKa é em escala de log. Então, cada um aqui que está caminhando são 10 vezes, né? Você está variando nessa escala de cada uma unidade. E olha quanto que está variando aqui, ó. A acidez do ciclo pentadieno, em termos de pKa, ela está em torno de 15. Já o etano, 50. Nossa, mas a diferença é grande? É. Por quê? Porque isso aqui é favorável, porque eu saio de uma estrutura que não tem aromaticidade, tá? E vai para uma estrutura que tem. Então, eu formo um composto aromático quando esse H+ sai. Ou seja, esse processo tende a ser muito mais favorecido do que esse, porque aqui o que eu fiz? Eu só acabei com a vida desse carbono aqui, porque ele estava até razoável lá, tranquilo, sp3, tetraedro, aí de repente eu venho, removo um H+. Aí eu deixo o pepino com ele, porque agora eu coloquei um par de elétrons com ele, e ele não tem o que fazer com esse par de elétrons, porque não tem como fazer estrutura de ressonância para doar, porque se ele colocar com carbono, o carbono vizinho vai fazer 5 ligações, então não dá. Os hidrogênios também não comportam. O carbono não é tão eletronegativo assim para ele acomodar bem esse par de elétrons. Então, isso aqui é extremamente desfavorável, energeticamente falando. Por isso que, quando você compara em escala de acidez, é gritante a diferença entre o ciclo pentadieno e o etano. Tá? Então, perceba o quanto que a aromaticidade está influenciando nesse grau de acidez. Lembrando que cada unidade que eu caminho no pKa, né, eu tenho essa diferença de 10 vezes. Então, já dá para imaginar aí a diferença de acidez entre um e outro, só, entre aspas, né, em função de um eu chegar numa estrutura aromática e o outro não. Tá certo? Bom, tudo bem? Então, ninguém perguntou nada, eu vou para o nosso próximo exemplo. Tá? Nesse caso aí, eu também vou deixar para vocês treinarem aí. Depois, na descrição da aula, eu indico quais são os slides que vocês têm, o exercício, né, em qual slide ele está, que aí fica mais fácil vocês se localizarem, senão fica muito perdido, você não sabe nem exatamente o que é o que. Então, eu deixo claro lá, se alguém perdeu a aula também, já sabe, se quiser treinar qual slide tem o exercício. Então, esse vai ser um outro. É a mesma ideia, perceba. Eu tenho aqui o ciclo pentadieno de novo. Tá? O pKa dele a gente viu lá, em torno de 15. Se eu venho para esse composto aqui, ó, ele tem um pKa 36. Tá? E a questão é tentar entender por que quando essa espécie vai para a condição ácida, né, o pKa ele fica com esse valor aí de 36, que é relativamente mais alto do que bem mais alto, relativamente não, bem mais alto do que o pKa 15, tá? Então a ideia é a mesma, é só para mais ou menos fixar os conceitos aí, porque eventualmente numa questão do exercício que a gente vai ter semana que vem, né, ou até mesmo da prova, eu posso colocar, por exemplo, essas estruturas, e você ter que indicar quem você esperaria dentre 4 estruturas que tivesse, por exemplo, a maior acidez, o extremo, geralmente, né? Quem tem a maior e quem tem a menor acidez, por exemplo. Tá? Então, dei uma treinada aí nessa estrutura, e aí na próxima aula a gente consegue avançar nisso. Agora, para a gente fechar nesses 6 minutos finais, eu quero fechar com um composto antiaromático. Por quê? Falando dele, a gente consegue fechar, aí a gente vai fechar hoje toda essa parte, né? Tem livros que se dividem em um capítulo só, ou metade de um capítulo, que é de classificação de aromáticos, né? Você identificar quem é aromático, anti-aromático, não aromático, grau de aromaticidade. Então a gente já viu isso tudo. E aí na próxima aula eu vou corrigir esse exercício e a gente começa já a introduzir as reações dos aromáticos. Agora que a gente viu bem quem eles são, por que é importante isso? Porque quando você vai para as reações de aromáticos, em algumas etapas, dependendo do intermediário, você tem que até inferir, para ter aquela intuição que eu falei,
se aquele intermediário é mais favorável, se é menos. Se ele for um intermediário anti-aromático, ele não vai ser favorável. Se ele for aromático, ele já vai ser favorável. Então, esse olhar que a gente tem que amadurecer geralmente nessas duas aulas, a gente faz exercício na próxima e na aula seguinte a gente já vai para as reações, tá? Normalmente a dinâmica que eu tenho tentado fazer é isso. Todas as aulas que eu preparei, principalmente de orgânica agora, toda aula eu deixo algum exercício, tá? Para vocês treinarem e tentarem fazer, e aí na próxima aula eu já corrijo para tentar fixar, digamos assim, o máximo possível. O antiaromático, ele é exatamente tudo que você usa para classificar um aromático, salvo uma coisa. Ao invés de, no aromático, você procura quantos elétrons? 4N mais 2. Se ele for antiaromático, aí você vai ter 4N, não 4N mais 2. Tá? Então, toda vez que você tem aquela continha lá da regra de Hickel, se pensar em 4N mais 2, né, você substitui o N por 0, vai dar 2. Substitui o N por 1, vai dar 6. Substitui o N por 2, vai dar 10. Tá? Então, se você fizer essa conta, vai embora. Você sempre vai ter um número ímpar de par de elétrons π. Perceba, às vezes confunde, porque não é o número de elétrons, estou falando, é o número de pares. Tá? Quantos pares de elétrons π o benzeno tem? 3. Quantos pares de elétrons π essas duas estruturas que estão no slide aí têm? 2 pares, tá? Que é o 4N. Então, sempre que você aplica o 4N, variando o N de 0 até números inteiros, né? De 0 vai subindo aí, você tem um número par, né? Da dupla de elétrons, do par de elétrons. Quando você está na regra de Hickel, você tem um número ímpar de par de elétrons. Isso tem uma implicação em termos de orbital molecular, que é o que faz com que esse por que fala assim, mas por que eu não posso chamar só de não aromático? É porque a energia dele não sobe um pouquinho, sobe muito em relação ao aromático. Muito mais do que o esperado, entre aspas. E isso ocorre, basicamente, cadê meu passador? Aqui. Isso ocorre, basicamente, porque em níveis, pensando em termos, né? Não em níveis, em termos de orbital molecular, quando eu comparo aqui, ó, aromático com anti-aromático, né? Deixa eu ver se alguém... Não. Quando eu comparo aromático com anti-aromático, olha lá, ó, esses dois da esquerda aqui, eles são aromáticos, tá? Os dois da direita, né, o C e D, são anti-aromáticos. O que é comum nos aromáticos? Quando você tem um número ímpar de pares de elétrons, você tende a preencher todos os orbitais ligantes que vão ser formados. Quando você tem tudo emparelhado, né? Quando você tem um número par, né, dessa dupla de elétrons aí, desse par de elétrons, ou seja, quando é 4N, tá? Quando é 4N mais 2, vai dar isso aqui, ó, 6 e 6. 4N, né, se eu chamar o N de 1, por exemplo, vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Então seriam 4 elétrons π. Tá aqui, ó, 4 elétrons π, 4 π. Só que percebam, eu tenho aqui a ocupação do ligante, né, do orbital ligante, e do não ligante, mas eu não consigo emparelhá-los, porque, como tem o mesmo tipo de energia, eles não vão ficar emparelhados aqui. Cada um vai ocupar um. Assim como ocorre nesse outro composto aqui, que está representado, a mesma coisa. Eu ocupo um ligante, aqui eu tenho ainda mais 2 também orbitais moleculares ligantes, só que, como eles têm o mesmo nível, cada elétron vai para um deles. Então, quando você tem o número de elétrons π igual a 4N, você não consegue preencher todos os orbitais ligantes e emparelhar todo mundo. Eles vão ficar desemparelhados. E energeticamente falando, essa condição é muito mais favorável do que essa daqui. Tá? Então, é por isso que o antiaromático é tão traumático. Por isso que ele sobe muito a energia. Porque ele não vai deixar a molécula só numa condição normal, que seria não aromática. Não, ele vai desestabilizar porque eles vão ficar desemparelhados. Tá? Isso não é bom, digamos assim, para a molécula, para o meu sistema. Tá certo?
E aí, vou deixar esse último exercício aí, porque com ele a gente fecha bem o bloco, né? Aqueles dois e mais esse. Aí a gente começa a próxima aula corrigindo esses três e já vai para a introdução das reações. O que vocês precisam fazer? Agora deu 3 horas, né? Então a gente fechou a nossa meta lá de 50 minutos. Tá vendo esse azuleno? Ó, você tem os dois anéis, tá? Só que quando você desenha aquele mapa de potencial eletrostático, eu tinha comentado com vocês, né, que faz um cálculo teórico e vai e tenta identificar onde tem mais densidade eletrônica e onde tem menos. Olha lá como é que está essa imagem. Lembra que eu falei que o vermelho é onde tem mais elétrons? Apesar de eu ter esses dois anéis, o fluxo de elétrons, né, a densidade da nuvem, ela está concentrada nesse anel menor, tá? E aí, o que eu queria que vocês fizessem? Com base em estruturas de ressonância, eu explicar, né, tanto o momento de polo, que está concentrado aqui, quanto, que eu já estou adiantando. Aí ele vai ter aromaticidade? Sim. Então, por que eu tenho aromaticidade nessa molécula, mas uma preferência de onde os elétrons vão estar, digamos assim, tá? Então, esse seria o exercício. Para fechar esses 3 slides, eu vou marcar lá quais são eles, né? É um que eu não lembro agora, o 11 e o 14. Aí eu vou deixar lá, vou publicar os slides agora, já coloco lá. Aí quem tiver tempo, é interessante dar uma treinada, porque senão eu faço, mas quando você vê fazendo, até você entende, balança a cabeça, tá bom. Mas aí, às vezes, chega na hora de fazer o exercício na semana que vem, fica mais com dúvida, né? Então, pelo menos tentar olhar, falar, eu acho que é por aqui. Se não tiver tempo de escrever, pelo menos tenta raciocinar mais ou menos como é que seria, tá? Para na próxima aula a gente já conseguir aproveitar mais a explicação.